objeto do nosso trabalho agora é a respeito do crime de fraude processual, também chamado doutrinariamente de estelionato processual. Este crime está previsto no artigo 347 do Código Penal. Trata-se, portanto, de um crime contra a administração da justiça. Pode ele ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelas partes envolvidas no processo, envolvidas na lide. Assim, devemos classificá-lo como um crime comum, pois não exige uma qualidade especial do sujeito. O sujeito passivo, por sua vez, é o Estado, a quem cabe a administração da justiça. Mas qual é a conduta que nós temos no dispositivo? Vamos dar uma olhada no artigo 347 do Código Penal. Vejamos lá. De acordo com o artigo 347, constitui crime, observe a literalidade, inovar artificiosamente. Ora, o que significa esta conduta? Significa alterar, modificar, criar uma novidade. Mas não é qualquer alteração. Tem que ser artificiosa, ou seja, o agente tem que se valer do ardil, do engodo, objetivando enganar alguém. Então, a inovação aqui ocorre na pendência de processo, portanto, tem que existir um processo em andamento, ao menos essa é a regra. A inovação deve ser ardilosa, artificiosa, com o objetivo de enganar alguém. Veremos mais adiante que haverá o crime quando ainda não tenha se iniciado o processo penal. Mas isso é um pouquinho mais à frente. Por enquanto, vamos trabalhar observando a literalidade do artigo 347. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo. Então, o sujeito inova determinada situação na pendência do processo. O processo deve estar em andamento. Se o processo ainda não se iniciou, não há conduta criminosa. Vejamos aqui os detalhes do tipo penal. Observe. Os verbos, como eu disse, inovar, criar uma novidade de maneira artificiosa. Inovar o quê? O estado de lugar, o estado de determinada coisa ou de pessoas. Quando se fala de lugar, podemos trazer como exemplo a abertura de um caminho na mata. Isso para iludir quem irá julgar o processo. Alterar também o estado de coisas ou de pessoas, no caso de cadáveres. Então, nós temos aí a modificação artificiosa do quê? Do estado de lugar, de coisa e de pessoas. Só que observe bem, toda essa conduta é praticada com a finalidade do quê? Finalidade de induzir a erro o juiz ou o perito. Essa expressão que está anotada em vermelho constitui o que nós chamaremos de dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Aqui não basta o dolo, a vontade de inovar. Precisa mais. Para que o crime exista, é imprescindível que o sujeito atue com uma finalidade específica, qual seja, com o fim de induzir a erro o perito ou o juiz. Essa alteração, como nós já sabemos, ocorre na pendência de processo civil ou de processo administrativo. Portanto, se o processo ainda não se iniciou, a conduta é atípica. A conduta não se ajusta ao crime previsto no artigo 347. Veremos, como eu disse, e chamo a atenção, quando tratar-se de processo penal. Aí sim, a conduta pode ser praticada antes do processo ter iniciado.
mas isso nós veremos mais adiante. Agora a pergunta que te faço: qual é, para esse crime que nós temos aqui, a pena prevista no Código Penal? E sabendo a pena, você já sabe em qual ponto eu vou tocar. Eu quero que você me diga qual será o procedimento a ser adotado. Vamos lá? Observe. A pena prevista no Código Penal é de 3 meses a 2 anos de detenção. Essa é a pena prevista no caput do artigo 347. Além, evidentemente, da multa. Levando em conta a pena máxima cominada, já percebemos que o crime é um crime que será de competência do Juizado Especial Criminal. Portanto, o procedimento é sumaríssimo. É uma infração de menor potencialidade ofensiva.